acabou a memória, ela teve que parar. Então, eu sou todo primitivo, etc. Enfim, nesses pontos assim, eu acho essencial primitivo. Até que a minha dicção hoje tá linda e maravilhosa. É daquilo que vem primeiro. Mas eu digo assim, dentro das substâncias primitivas, quando falava assim, o Pai Nosso que estás nos céus, porque no céu ele reside, era para nos lembrar desse ápice de concentração, de nascente virtuosa, de nascente total plena, de nascente total condicional a aquilo que não pertence ao imperfeito, né? Aquilo que é intocável e sagrado, né? As corrupções, as limitações. Então é um lugar que o que dominou aqui na Terra não chega. Então eu queria passar esse momento, né? Uma parte do ideal de fato, né? Quais são os ideais? O que ficava com aquilo que é infuncional e perverso e ruim estava na parte de baixo do mundo, chamado abismo, que significa a falta de ordem, a deformidade, etc. e tal. Mas tudo aquilo que vinha da luz, e a luz vem de Deus, segundo a mística hebraica, judaica e cristã, que vem dos céus, Pai de todas as luzes, tudo aquilo que vem da ordem, da construção, da ideia do que é bom e funcional inteiramente está no céu. E o que fica em médio fica entre a terra. Então o abismo embaixo da terra, o absoluto de tudo que é ruim, e a morte de tudo que é ruim também é nascente pelo sepulcral. Agora a nascente pela virtuosidade vem dos céus, luminosidade. A ordem, a temperança, todas as virtudes em perfeito estado, sem qualquer corruptela de metade, algo do tipo. Fica em cima a concentração inteira, a concentração negativa, e a concentração média fica em terra na mística hebraica. Tanto que você vê isso que o Espírito pairava em cima das águas, a água estava aqui em cima, ele estava em cima. A criação é feita por entre as águas estão no meio, então o Espírito está em cima, e debaixo das águas havia um grande abismo. Ou seja, nada. A ideia de abismo é escuro, nada, nem o Espírito. O Espírito é o primeiro agente presente da presença de Deus, cujo qual tudo é mediado por ele, a realização. Ele é um agente de realização da obra de Deus e da presença ao mesmo tempo. Então Deus está presente nas águas de cima. A palavra Shammai significa depois das águas, acima das águas, entre as águas no sentido de posterior às águas também. A palavra Shammai, que é céus em hebraico, significa posterior às águas. O Espírito está onde? Em cima das águas, posterior às águas em cima. E ele está em cima como quase que uma ave em cima de um ovo, que tudo começa a germinar dentro, né, dos espaços das águas, que fica por cima do Espírito. É como se fosse uma ave em cima de um ovo, realmente, chocando, germinando vida. Mas tudo é vertido do Espírito para baixo. A luz que é atraída, a luz da ordem e tal, etc. As trevas do caos já existiam no abismo e tal, da parte sucumbial. Mas toda vez que você pensar nos céus, pense nos céus como a fonte de todas as virtudes, daquilo que é idealmente perfeito. Deus habita no meio disso, porque era isso que quando Cristo tentou nos ensinar o Pai Nosso, também estava nos fazendo pensar. Não pense numa castelização de uma forma, não fala nem primitiva, porque é primitiva. Também o fato de pensar no céu como um autor de toda virtude, o encabeçamento, o cérebro da criação, né? Onde saem as ideias primeiro e depois vem. Antes da gente tomar uma ação, primeiro ela vem aqui. Pronto, o céu é isso. E o corpo é a manifestação física dessas coisas. Então primeiro tudo vem aqui, é pronto aqui. Se eu vou beber água, a ação de eu ir beber água e voltar, primeiro já é aqui inteira, e depois é que eu executo no corpo. Aquilo que me cabe, né, da forma que me for disposta a realizar aquilo que já está pronto aqui dentro. Então o céu é meio que isso para o mundo antigo. Então pedir aos céus é pedir ao cérebro do mundo, pedir ao cérebro do cosmos. Então fazer essas coisas, e Deus habita na cabeça do cosmos. Deus habita no centro da razão, né? É tanto que a expressiva de verbo, que fala ele era o verbo e o verbo encarnou, era justamente essa ideia, né? A palavra verbo vem de logos, que vem de logia, que vem de lógica, né? Lógica, ele é a lógica por trás do universo, ele é a mentalidade, a razão e tal. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, em presença de Deus, mas ele era o próprio Deus. Então Deus está nos céus, ele habita nos céus, mas o sentido do céu está em Deus. Tá ligado? Então é a mesma coisa. Se a mentalidade é essa, para o mundo antigo, nasce do reflexo do verbo, que é aquilo que encarnou-se em Cristo. A razão cosmológica, o cérebro cosmológico, de tudo que há e faz ser tudo como é. Então quando você estender as mãos ao céu, sabe que é isso, que você está meio que uma parte do corpo que está tentando conectar com a mente cósmica das coisas.
E Deus faz seu trono na mente cósmica das coisas. Todo mundo botando muita mão na testa, parecendo um hinduísta. Mas pense nisso, que é o corpo sem a cabeça. Pense na figura de todas essas coisas que eu já disse. E quando orar, considere essas coisas. Quando rezar, considere essas coisas. Jejuar, considere essas coisas. Pegue as matrizes perfeitas, virtuosas, que só são nascidas em Deus, e manifeste, tente conformar a tua imagem manifestada a elas o máximo possível, com a ajuda da graça divina. Espero que tenha entendido. Mano, toda vez que você ouvir Reino dos Céus, é o reino físico, tem anjos e tal, tem pessoas trabalhando lá de cima, é um espaço físico, mas é um espaço físico baseado, consubstanciado, feito na matéria de ser a mente do mundo. É o que compõe os anjos, é a substância que compõe os anjos, é a substância que compõe o trono de Deus. É de ser a parte ideal de todo o cosmos. Aquilo ali é feito para ser a mente do cosmos, para ser a mente do corpo de toda a criação.